Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso projetinho, as videoaulas, tá? Até o presente momento, nós temos a seguinte situação. Nós temos um formulário, tá bom? Com alguns itens de menu. E esse botãozinho sair aqui, ele tem uma funcionalidade. Ele já permite fechar o sistema principal, tá? A gente vai dar continuidade agora com o objetivo de completar o nosso, pelo menos um cadastro principal, para que a aplicação tenha um processo de interação com o banco de dados. O que acontece? Antes de construir qualquer sistema, é muito importante ter em mente um processo de navegação, certo? O que significa isso? Significa tentar imaginar e tentar projetar previamente a maneira como o usuário vai interagir com o sistema, de que forma ele vai navegar, de que maneira as janelas vão surgir, vai ser um sistema de janela flutuante, não vai ser um sistema de janela flutuante, enfim. A gente tem que parar e projetar essa ideia, tá? Eu fiz aqui um esboço de mais ou menos como que eu quero que seja o nosso sisteminha. Então, parte-se do princípio de que eu tenho uma infraestrutura de menu base, tá bom? E a partir do momento que o usuário clicar em qualquer item de menu, basicamente, tá bom? Salvo algumas exceções, mas o padrão adotado pela aplicação será o seguinte: cliquei em um item de menu, eu vou abrir primeiro uma tela de listagem, tá? Tomando como base aqui o exemplo de clientes, eu vou primeiro listar os clientes, apresentar uma listinha dos clientes que tem no banco. Então, a gente tem uma ideia aqui de esboço, mais ou menos do jeito que está aqui. Pressupondo que o meu cliente ele tem um código e tem um nome, eu vou apresentar uma listinha com os clientes e os respectivos código e nome, tá? Numa tabelinha, mais ou menos isso. Esse formulário aqui, ele vai ter 3 botões. O primeiro botão vai ser excluir, um botão de novo e um botão de editar. Se ele clicar no botão excluir, obrigatoriamente um item desse aqui que estiver selecionado será removido do banco de dados. Essa é a minha ideia. Se eu clicar na tela novo, significa que o usuário quer incluir um novo cliente. Portanto, eu vou abrir uma segunda janela, esta janela aqui, dando a possibilidade de que o usuário cadastrar um novo cliente. Ele vai informar o código, vai informar o nome, sei lá, um endereço aqui fictício, né? Obviamente, mas enfim, informar um endereço, vai pressionar no botão cadastrar e o que vai acontecer aqui atrás? Vai aparecer uma nova linha, porque um novo cliente vai ser cadastrado. Já esse botão editar, o que vai acontecer? Tanto para o botão editar quanto para o botão excluir, obrigatoriamente um item aqui dessa tabelinha tem que estar selecionado. Por quê? Se ele pressionar excluir, eu vou apagar o item selecionado. Se ele pressionar esse editar, eu também vou abrir um formulário semelhante a esse. No entanto, diferente do resultado do botão novo, estes campos vão vir preenchidos. Então imaginem, por exemplo, que esse camarada aqui, ó, o João, está selecionado. E ele clicou no editar. O que vai aparecer aqui em código? Vai aparecer o código 01. O que vai aparecer aqui no nome? Vai aparecer o nome João. Eu vou fazer as alterações que eu achar pertinente e vou atualizar. Ele vai atualizar o registro João. Ok, entenderam? Mais ou menos? Beleza, então vamos lá. Primeiro passo, obviamente, o que eu vou construir? Este formulário ou este formulário, pessoal? Este formulário. Então vamos começar a listar. A gente já tem este formulário, então eu quero clicar em algum item aqui e quero que apareça este formulário aqui, um formulário de listagem. Certo? Entenderam? Vamos lá então. Fechei aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Vou criar um novo pacote chamado formulários. Dentro desse pacote, semelhante ao que eu fiz aqui com o meu componente principal, eu também vou criar um novo JFrame. E esse JFrame vai chamar list, sempre list o nome do caso de uso. Então eu quero listar cliente, list cliente. Ok? Vou finalizar o formulário, certo? Ele vai me dar a interface visual aqui do formulário, ok? Certinho? E aí, pessoal, aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos buscar aqui na paleta de componentes. Opa! Não quero alterar o esquema de cores, não.
na paleta de componentes, nós vamos buscar aqui uma tabela, tá? Vou vir aqui e vou arrastar uma tabela para cá, certo? Arrastei a tabelinha para cá. Então, observem que ele já constrói uma tabelinha para mim, tá? Por padrão, ele coloca 1, 2, 3, 4 colunas e 4 linhas. Professor, vou precisar dessas 4 colunas e 4 linhas? Nem sempre. Então, nós não vamos usar essas 4 colunas e 4 linhas. Vocês vão vir aqui em propriedades, tá bom? Aí vocês vão vir aqui em... Peraí que eu vou achar aqui onde é o lugar. Aqui. Isso, aqui ó, propriedade model, tá? Cliquem aqui nesse maisinho e o que vocês vão fazer é o seguinte, vão deletar tudo, apaguem tudo. Eu quero uma coluna vazia e eu quero ela apenas com, vamos colocar aqui 6 linhas, tá? Aliás, apaguem também, coloquem 0 linha, 0 coluna e dei um OK. Uma tabela vazia, certo? O que nós vamos fazer agora? Vocês vão alterar o nome da variável. Cliquem com o botão direito aqui em cima, alterar o nome da variável. E aí nós vamos chamar aqui de tabela clientes. Aliás, chamem isso aqui de lista clientes. Ok? O que nós temos lá no código fonte? Temos um list cliente de form frame, tá? Com uma variável do tipo JTable chamado lista clientes, certo? Voltem aqui em principal, cliquem aqui em cadastro, cliquem aqui em clientes, venham em eventos e vamos definir um action performance para ele. Nome do método, listar clientes, cliquem em OK, OK de novo. Vamos aqui para listar clientes. O que vai acontecer quando eu clicar em listar clientes? Vai fazer pura e simplesmente um new list clientes, fazendo um set visible como true. É isso mesmo? Tá certo que é isso. Deixa eu conferir a minha cola aqui, tá? Conferir a minha cola aqui só um minutinho. Usem o show. Show. Pronto. Clientes. Show. Cliquem aqui. Executando o projeto. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou. Cadastros, clientes. Pronto. Já tem um novo formulário. Então, minha janela principal já conseguiu chamar uma outra janelinha, tá? Vamos mudar um pouquinho. Voltem aqui para a lista clientes. Vamos lá em lista clientes. Cliquem no JFrame. Acho que tem uma propriedade aqui chamada title. Então, vamos lá. Listar clientes. Listar clientes que eu quero que apareça. Certo? Então, executem de novo. Bonitinho aqui. Listar clientes. Tá lá. Ok? Tranquilo? Qual que é a nossa ideia aqui? Então, nós já temos aqui uma listinha de clientes e tem uma JTable vazia, né? Professor, de onde vão vir esses clientes? Estes clientes, pessoal, vão vir do banco de dados. Então, eu imagino, pressupõe-se, imagina-se que exista um banco de dados cujas tabelas desse banco de dados são acessadas por essa nossa aplicação. E dentre essas tabelas existe uma tabelinha chamada tabelinha de clientes. É lá que está armazenado todos os clientes cadastrados. Se existir alguma coisa nessa tabela, a nossa listinha vai vir preenchida. Se não existir, a nossa tabelinha vai vir vazia. Para simular a existência desses clientes, para simular a maneira como esses clientes vão ser, como a gente vai construir essa tabelinha, né? Manter o esquema e não mostrar essa mensagem novamente. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos vir aqui em clientes, lá na parte de código fonte, tá bom? Lá no início da classe, aqui ó, em list clientes, aqui embaixo, nós vamos codificar um método. Vamos chamar esse método de private void pesquisar, tá? O objetivo desse método, num futuro próximo, é fazer o seguinte:
método responsável por buscar no banco de dados a lista de clientes cadastrados e preencher a tabela de lista, a tabela list clientes, ok? Então essa é a função desse método, ele vai fazer isso no futuro. E ele vai ser executado no construtor da classe. Então, sempre que uma classe do tipo listClient for criada, eu tenho que pesquisar clientes para poder apresentar estes clientes que já existem no banco na nossa tabelinha. Como não existe, o que eu vou fazer? Eu vou inventar aqui alguns clientes. Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, crie um vetor de string. String, na verdade é uma matriz, tá? Vou chamar essa matriz de dados, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, já vamos inicializar ela. New string, também vai ser uma matriz. Não precisa especificar o tamanho e já monta a construção, já cria um construtor aqui para essa matriz, tá bom? Então, como é linha em coluna, vamos lá. Cliente número 1, vou chamar aqui de Ciro, certo? Cliente número 1 é o Ciro. Aqui, beleza? Cliente número 2, abre aqui de novo, o 2 vai ser o João. Cliente número 3 é o Benedito. Então vamos colocar só esses 3 caras aqui. Prontinho. A nossa matriz de strings está aqui e foi inicializada. Ela tem 3 linhas essa matriz, tá? E 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. Matriz de dados. Aqui embaixo nós vamos criar um vetor de strings. Então observem que diferente da matriz ele só tem um colchete. E aí eu vou chamar esse vetor de colunas, certo? E do mesmo modo que eu fiz anteriormente, eu já vou inicializar esse vetor de colunas. Vou chamar a primeira coluna, o nome dela vai ser código, e a segunda coluna, o nome dela vai ser nome, respectivamente, código e nome, ok? Logo aqui embaixo, nós vamos criar um objeto chamado default table model, vou chamar de model, recebe new default table model, e esse cara recebe dados e colunas, certo? Então criei o objeto, e aí a nossa variável, lembram o nome da variável que vocês deram aqui, ó, lista de clientes, a nossa variável JTable, não é isso? Então a nossa variável JTable, no caso aqui que chama lista de clientes, ela tem uma propriedade chamada model, e esse model vai receber o nosso model que acabamos de construir com linhas e colunas. Toda vez que for instanciada a classe, esse método vai ser executado, portanto, teoricamente, é para dar tudo certo. Ou seja, quando eu vir aqui, clicar aqui, clicar em clientes, olha só o que aconteceu. Já tem o Ciro, o João e o Benedito, certo? Essas informações são fictícias, né? Isso aqui está vindo de uma matriz de strings. E o nosso objetivo no futuro bem próximo é fazer este método aqui. Primeiro, o que esse método vai fazer? Em primeiro lugar, conectar com um banco de dados. Segundo, depois que ele conectar com um banco de dados. Segundo, executar um comando SQL que seleciona código e nome de clientes.
Terceiro, construir o objeto de full table model com base nestas informações, certo? Então nós teremos uma tabelinha que vai representar os dados do banco de dados, dados que estão armazenados lá na base de dados, e não dados fictícios, como estes aqui. Por hora está tudo bem, está tranquilo. Só para a nossa tabelinha não ficar vazia, vocês entenderem como é que funciona, vamos deixar esse código aqui, tá? Ok? Tranquilo? Beleza. Vamos continuar aqui para que a nossa tabelinha ela fique mais ou menos parecida com o meu belo desenho aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, botão. Clica aqui, primeiro botão, segundo botão e terceiro botão. Esse botão, quero alterar o nome da variável, vou chamar ela de btn excluir o nome da variável. Quero alterar o texto, vou chamar de excluir o texto. Quero colocar um ícone, lembram do ícone? Como é que coloca? Difícil, né, pessoal? Ó, clicou aqui, localiza o ícone, aqui eu tenho um ícone para deletar, aqui, esse ícone é o ícone de excluir, tá legal. Segundo, alterar o nome da variável, btn editar, é o nome da minha variável, alterar o texto, editar, e inserir um ícone. Como é que insere o ícone? Vai lá, seleciona a imagem que você deseja. Nesse caso eu quero a imagem de editar maps, ok? Terceiro camarada aqui, editar o nome da variável, vai ser btn novo, e aqui, botão direito, editar texto, novo, ícone, preciso de um ícone para esse botão, imagens, ícone novo, esse cara aqui. Beleza, vamos lá, abrir aqui um pouquinho, deixa eu ampliar essa imagem aqui, para cá, beleza, esse e esse, quero arrastá-los aqui para o canto, ótimo, muito bom. Vamos ver como é que ficou? Cliquei aqui, cadastros, clientes, ó, temos um listar cliente, temos um editar, um novo e um excluir. Não fazem nada porque a gente não codificou nenhuma ação, certo? Mas já está começando a ficar com a cara que a gente está precisando aqui no nosso processo de navegação. Ok? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que executa os próximos passos para tentar concluir esse projeto nosso de navegação, certo?